I'm looking at the world through rose-colored glasses, and not just to stand aside and watch. Olá, eu sou a Marina Pascon, host desse podcast. Eu sou Priscila Amélia, co-host desse podcast. Nós somos cofundadoras da Ink Strategy, boutique de estratégia de marketing, e esse é o nosso podcast, o Ink Connect. E hoje a gente está com uma pessoa que eu conheço há muitos anos, desde a época da escola. E quando eu estava pensando um pouco nessa intro, eu lembrei, desde o primeiro momento que eu a vi, sei quantos anos atrás, o quanto que você sempre se destacou e o quanto que você sempre foi autêntica. Então, assim, desde aquele momento já dava para ver que você era uma pessoa diferenciada, não à toa, hoje uma referência no mercado de moda, estilo, comportamento. Tem reviews, assim, que são cases para as pessoas se inspirarem, aprenderem mais, levam informação como ninguém. Hoje a gente está aqui com a Teté Conde. Ah, Marina, isso que eu choro. Sim, mas vou estragar meu rímel, tá? Que não é Yasmin Brunet no Big Brother. Sim, foi intacto. Eu amei. Gente, sejam bem-vindos. Olha, sejam bem-vindos. Muito feliz de estar aqui participando desse projeto novo com minhas amigas de colégio. Priscila não é, mas é. Não, mas quase. Mas entrou. Exato. Mas assim, muito feliz. Parabéns pela nova tô empreitada de vocês. Obrigada. Té. Seja Obrigada pelo bem-vinda. seu tempo, por estar aqui. Como eu já estava falando antes, assim, a gente estava mega empolgadas para te receber, porque você tem muito para compartilhar, muitos insights. Eu te acompanho de longa data e sempre aprendi muito. Então a gente falou, vamos trazer até para o InConnect para a gente poder levar para nossa audiência tudo isso. E o tema da nossa conversa é abundância digital e como que a gente se diferencia no meio de tudo isso, principalmente em 2026. Porque até é uma abundância de marcas, de creators, de storytellings, de narrativas, e a gente fica confuso, né? Até eventualmente com medo de se perder nessa abundância, nesses excessos. Mas para a gente chegar efetivamente no tema, eu queria começar do começo e queria que você dividisse conosco como foi a sua trajetória. Gente, eu amo contar essa história. E assim, é muito louco, porque eu achei que ia chegar um ponto que eu ia desanimar de contar, sabe? Já contei tantas vezes, mas eu acho que sempre vai ter alguém novo ouvindo e que, sabe, se sente inspirado. E eu recebo também muita mensagem, tipo, eu me inspiro na sua trajetória, porque eu basicamente, falando hoje assim, até compartilhando com vocês, a gente tá vivendo aqui uma fase de transições de carreira, e eu tive a minha transição. É que eu acho que a minha transição, ela foi do, acho que 8 a 800, mas basicamente eu comecei tudo. Na verdade, o grande divisor de águas na minha vida foi a pandemia, porque eu trabalhava com estratégia de marketing para ponto físico na indústria de bebida alcoólica. Então, vocês imaginam, né? A pandemia, o que a pandemia não tirou, o metanol ia tirar logo em seguida, pelo amor de Deus. Não, eu fiquei pensando nisso, eu falei, gente, imagina isso, né? Porque a gente já viveu essa fase também, mas basicamente eu vivi uma grande crise de carreira porque eu tinha duas situações. A pandemia digitalizou tudo, que o meu trabalho não era digital. Então eu tive que praticamente me reinventar dentro desse universo. E teve uma segunda situação de uma pessoa que eu não me via mais fazendo aquilo. E eu sentia, já que eu tinha uma data de validade, não era algo que eu via assim com muita clareza. Então assim, em 5 anos eu vou parar de fazer isso e vou trocar. Mas eu já sentia dentro de mim que aquilo ali estava ficando sem propósito. E assim, e eu acho que minha vida pessoal ajudou muito para eu acelerar esse processo de não me encaixar mais ali. Até porque, imagina, vivi em festa, saindo, indo para todos os lugares, viajando muito, e de repente eu tava na minha casa com meu marido, com meu cachorro, e aquela minha vida pessoal já não condizia com a minha vida profissional. Claro que assim, a gente tem formas de encaixar, mas eu já via que assim, ia desencaixar muito rápido, e aí eu ia ter uma terceira situação, que era lutar para defender o meu trabalho. Eu acho que muita mulher e muitos homens passam por isso. E, enfim, e aí eu cheguei numa situação, pandemia, fiquei sem chão, basicamente. Eu falei, bom,
já que o cenário é totalmente negativo, assim, não sei quando isso vai voltar em termos, sabe, os negócios voltarem, não sei quando as marcas vão ter novos marketings para investir, sabe, nas experiências dos consumidores em ponto físico. Vou começar a ir atrás do que eu posso para conseguir, eu brinco, né, contar a moeda para conseguir sobreviver e pagar minhas contas. E essa história da pandemia foi o seguinte, imagina, eu fazia estratégia de marca, então a marca X queria vender no ponto Y, eu criava toda a narrativa storytelling. Falei, bom, vou fazer isso no digital. Só que eu também vi um movimento muito grande de influenciadores começando a criar conteúdos no digital. Então, assim, mas no digital, não como a gente via, por exemplo, uma galera que já estava há 5, 6 anos criando para YouTube, criando para Instagram, mas uma nova geração criando principalmente para TikTok. E assim, eu sempre brinco com aquele meme, sabe, que é o tsunami vindo e a menina olhando assim? Eu sabia que o tsunami ia vir e eu era a menina sem boia. Então eu falei, putz, como que eu tenho tanta essa visibilidade do que vai acontecer no comportamento e até usando, eu sempre falei, né, minha enteada sempre foi uma análise, um case muito grande de tipo, o que a próxima geração tá olhando e eu preciso arranjar essa minha boia para navegar esse próximo tsunami. E aí nisso foi olhando muito o comportamento da minha enteada em relação ao que ela consumia de TikTok e tentando entender como isso adentrava a minha vida. Claro que naquela época era assim, tipo, dança. E aí eu sempre falo, eu não ia ser a quinta morena do Tchan, né? Minha família falava, meu Deus do céu, o que aconteceu com a Stephanie? Nunca dançou na vida, agora a gata tá dançando nas redes, né? Músicas virais. E aí, eu lembro que eu tentei num grande ano de busca para me reinventar. Eu só não sabia como, mas eu sabia aonde. Porque eu já tinha uma comunidade no Instagram, né? Tipo, como influenciadora digital, mas muito pequena, porque era muito efeito colateral do que eu já trabalhava, então as pessoas queriam ver o lugar que eu tava, a ativação que eu tava fazendo, a festa, e aí nisso eu comecei a ter um outro olhar para o TikTok em termos de começar uma nova comunidade do zero, mas de um assunto que eu gostaria de começar a falar. Então era um rebranding, um novo posicionamento, era tudo, era uma reviravolta. E aí nisso eu sempre conto, né, que tava eu e minha enteada conversando, minha enteada chama Isadora, na época ela tinha 9 para 10, hoje ela tem, gente, 16 para 17. Meu Deus. Um pé no 17 já. E aí, a gente conversando e ela, do nada, olhou pra mim e falou, eu acho que você pode começar a falar das coisas que você me ensina no TikTok. Isso que eu ia te perguntar. Então, você já tinha isso de gostar de ensinar os outros no offline? Assim, de falar sobre negócios, sobre grupos de moda, que eu sei que é uma coisa que você gosta muito de falar. Na verdade, eu sempre gostei muito de moda. Eu sempre gostei de moda, eu sempre consumi e aprendi sobre moda. É muito louco, né? Hoje eu vejo a quantidade de influenciadores que às vezes chegam no mercado sem entender a história da moda. E eu não sei por quê. Acho que foi uma coisa que meu pai sempre fala, né? Meu pai sempre brinca, né? Tipo, enquanto todo mundo tava dando pros filhos, pras filhas, tipo, brinquedo de colorir, eu dei uma Barbie pra minha filha ficar trocando a roupinha dela. Então, de certa forma, esse bicho já tinha me picado. Então, assim, eu já tinha essa leitura. Tá. Tem um episódio muito bom que eu vou contar, acho que eu já contei em algum outro lugar, mas a gente isso em 2019, fui pra Europa com as minhas amigas. Eu não era influenciadora, eu fui ser influenciadora, imagina, tipo, em 2022, então tem chão pela frente. Em 2019, primeiro que eu já conseguia perceber tendências muito fáceis. Então eu sempre falava, né? A próxima influenciadora vai cortar franja porque franja tá na moda. Então, tipo, eu tinha essa rapidez já em projetar o comportamento. E aí a gente tava em 2019, fui viajar, tava eu e a Marina no hotel em Lisboa, e a Marina tava 2 horas, não tô brincando, assistindo um vídeo de YouTube, assim, porque naquela época as pessoas faziam unboxing no YouTube, tá? E ela ficava assim, e era a Luísa Corsi, Luísa, pra você essa, do seu unboxing, dando engajamento pro seu canal de YouTube. E era a Luísa fazendo um unboxing da nova Chanel 255 que ela tinha acabado de comprar. E aí eu falei, Marina, vai sair uma Candy Color rosa. A Marina falou, como você sabe? Eu falei, Marina, magoou, inclusive. Eu falei, Marina, vai sair porque é a bolsa do momento. Juro, deu 1 minuto, ela... Gente, saiu a bolsa da Chanel Candy Color. Então, assim, eu já tinha essa visão. E também, eu sempre fui muito curiosona. Então, eu sempre... Primeiro, gostava de moda, era curiosona, então eu ia atrás de saber das coisas. Então eu sabia, por exemplo, naquela época, sempre fui muito fã do Império Easy, do Kanye West, já sabia, tipo, todos os passos, muito fã de Virgil Abloh. Naquela época em 2019, era Off-White. Então, assim,
eu sabia. Então, assim, essa parte de projetar comportamento, eu só não encaixava isso no meu mundo profissional. Mas o meu mundo pessoal, como diz meu pai e minha mãe, era a câmara secreta do Harry Potter, que eu ia lá, gostava, via, mas aquilo ali ficava meio que restrito na minha vida. E hoje ele preencheu tudo, né? Mas é legal que você não teve que inventar. Você só começou a externalizar alguma coisa que já era muito Total. da sua vida, assim. Era uma coisa que você já amava fazer. E você só começou a transformar isso em negócio, vamos dizer assim. Na verdade, primeiro que eu tive... Que isso saiu de ser um hobby, vamos colocar assim. Um hobby / paixão e virou um grande propósito e missão de vida, né? Então, mas assim, eu tive um tempo, eu sempre falo, né? Eu não fui uma influenciadora que se desbravou e depois desbravou sua missão. Eu já sabia quem eu era. Então, eu entrei no mercado como influenciadora, eu já tinha mais de 30 anos. Então, assim, eu já me conhecia. Então, aquilo ali virou... Eu vou falando de transição de carreira, eu transitei e ao mesmo tempo eu consegui explorar um hobby com um viés comercial também, porque ainda continua sendo meu hobby. Eu acho que é isso que eu falo para as pessoas. É muito louco. Uma vez eu vi o Jay-Z falar eu juro, eu não sei porque eu tenho isso até hoje na minha cabeça. Ele tinha acabado de lançar Magna Carta, que foi aquele álbum que foi, inclusive... que tem o Justin Timberlake, tem uma galera. E aí ele falava assim, o dia que você transformar a sua paixão em um negócio, você venceu na vida. E eu falava assim, mas o que é isso? Tipo, como que eu vou... Eu não conseguia entender, eu também não tinha maturidade. Hoje eu falo, agora eu entendi. Tipo assim, hoje as coisas que eu gosto de falar também me trazem engajamento e também me trazem parcerias e podem ser projetos. Então, assim, hoje eu consegui tangibilizar essa frase. Muito doido, né? Ô, Té, e olhando para trás, assim, você acha que rolou uma estratégia para você entrar no digital? Foi uma coisa bem pensada? Ou você também foi meio no flow? Como que isso se deu? Foi pensado, foi com uma estratégia muito específica, mas também teve o quê do fluido, porque eu não sabia onde isso ia me levar. Tá. Então, quando eu entrei na internet, a gente tá falando assim, eu comecei a criar conteúdo em 2022, em abril de 2022. Então, assim, muita coisa já tinha rolado. Então, eu tinha uma clareza em relação ao que as pessoas faziam, principalmente no TikTok. O TikTok já tinha, pelo menos... 3 anos de pessoas, assim, crescendo comunidade, com milhões de seguidores. Então, quando eu entrei no TikTok, que foi minha porta de entrada para esse mundo digital, já tinha os influenciadores, não de informação, mas os influenciadores posicionados de moda lá, já tinha gente com 600 mil, com 1 milhão. Então, assim, meu marido sempre fala, se você tivesse surgido um ano antes, você ia estar com mais de 2 milhões de seguidores, com certeza. Só que eu surgi depois. Então, eu meio que surfei aquele momento. Então, o que acontece foi, primeiro, a maioria das coisas que os influenciadores faziam em termos de criação de conteúdo, eu não me via fazendo. Então, que era unboxing, Get Ready With Me, aquela história de você comprar e mostrar e etc. Ou, por exemplo, tipo... tirando assim, beauty, mas o mundo a moda. Eu não me via fazendo isso. Então, eu não me via fazendo Get Ready With Me. Eu não me via fazendo... Look do dia. Então, assim, quando eu comecei a ver isso, eu falei, bom, peraí. Não me vejo fazendo nada. E não, tem o lifestyle também. Aqui, de, tipo, criar vlogs, etc. Então, o que eu tenho? E aí, nessa hora, eu acho que o TikTok trouxe 1 milhão de formatos pra eu ver o que eu mais gostava ali. E aí, eu lembro que eu tava conversando com a minha enteada e ela falou, nossa, a gente assiste muito um cara, na verdade, o nome dele eu preciso até lembrar, mas ele parou de fazer vídeo, mas é um influenciador que naquela época ele fazia muito review de Birkin, tipo, Birkin é ótimo, né? Birkin, Kelly, Hermès, ele sempre fazia uns insights, ele mostrava como que ele comprava, tá? Mas ele sempre fazia essa parte mais informacional. Então, olha, a bolsa de croco, X, Y, Z. E ela falou assim, a minha enteada, por que você não faz isso também? Tipo, uma forma, sabe, mais de informação. Só que a gente não sabia como. Tipo, a gente entende... A gente ficou conversando, né? Fazendo brainstorm, eu e ela lá. Né? Ela com 10 anos, 9 para 10 você nem tinha referência, né? Exato, pra se inspirar. Isso que aconteceu. Por isso a gente tava fazendo brainstorm. Porque eu falei, bom, a temática é essa, só que como que eu faço isso? Tipo, eu apareço na câmera e falo? E aí eu lembro que eu fiz um vídeo, tinha uma influenciadora americana chamada Remy Bader, e o arroba dela é Remy Joe. E ela tinha acabado de fazer uma collab com a Revolve Clothing. Ela ficou muito famosa com aquele vídeo que a marca falava, tipo, esse é G. Aí ela experimentava o G, era tipo assim,
muito pequena pro corpo. E ela falou assim, não, isso é realmente G? E ela ficou muito famosa, e a Revolve fez uma coleção, um collab com ela, pra trazer tamanhos reais. O que é o G real? Era mais ou menos assim o slogan. E eu falei, vou falar sobre essa estratégia, porque eu achei o máximo. Pegou uma menina do TikTok, bombada, pra fazer uma cocriação, e aí nisso também tem uma questão só de um manifesto de inclusão. Juro, eu sentei no meu quarto, eu lembro. Coloquei o tripé, coloquei meu celular, comecei a gravar. Aí eu assim, ó. Horrível, péssimo. Comecei a chorar. Aí eu saio do quarto, meu marido, o que aconteceu? Eu falei, amor, tipo, não consigo gravar. Não consigo gravar. Tipo, essa galera grava com tanta facilidade, eu não consigo. E ele pegou e falou, olha, não querendo ser essa pessoa, meu marido que é Ares com Ares, mas sendo um pouco, se você não conseguir fazer isso, do jeito que, tipo, você fique confortável, talvez isso não seja pra você. E aquilo eu falei, cara, é muito real. Porque se no dia 1 eu não consigo gravar vídeo, como que eu vou surfar a onda? Porque assim, só depois você grava 800 vídeos, você fala, agora a gente tem o round 2. E o round 3, o round 4. Por isso que eu falo, gente, internet é resiliência. Todo mundo que fala, eu quero começar a criar conteúdo. Gata, me encontra o ano que vem com 500 postados. A gente conversa. Se você vai estar com a terapia em dia, com a cabeça em dia, e até mesmo com a saúde em dia pra você ter essa criação. Então, assim, eu falei, não, realmente, tipo, eu não tô conseguindo, sabe, no dia 1 na academia. Como que eu vou falar que eu vou correr um Ironman? E exige isso. E aí nisso foi quando eu falei, não, peraí. Aí fiquei uma semana, tipo, matutando. Eu lembro uma frila que fazia uns projetos pra mim, a Rafa, isso pra você também. Ela falou assim, Teté, eu tenho uma ideia. Olha o filtro verde. Do nada ela soltou isso. Aí eu falei, cara, filtro verde? Né? Eu, dinossauro, né? Batendo assim no celular. Filtro verde, ela assim, olha o filtro verde, tenta fazer. Juro, na primeira eu fiz, deu certo, eu consegui. Eu falei, agora gatas, me segurem. Me segurem, porque a gatinha aprendeu a gravar. E aí nessa hora eu comecei a fazer vídeo como se não houvesse amanhã. Olha, todos os dias eu fazia. Não, e aí eu lembro, né? Eu fiz 3 de uma vez. O primeiro, eu troquei a camiseta, tipo a blusa de cima. Mesma iluminação, mesmo lugar. E aí eu comecei a fazer. E aí eu comecei a criar um hábito de todo dia gravar. Então, você está trazendo aqui constância e você teve aí uma identificação numa estética que virou só sua. Tanto que hoje, se eu tô ali no Instagram, rapidamente, de repente a gente já bate o olho e já sabe que é um vídeo seu. Sem ver que você postou, né? Mesmo não tendo doido, ali né? você. Mas é porque você realmente trouxe essa estética que tá muito associada à informação. Eu gosto de trazer, de reforçar isso, porque eu acho que é um grande diferencial seu. E fez com que você se tornasse essa referência mesmo, né? Mas essa parte fluida, por exemplo, o que eu tornei, por exemplo, hoje que as pessoas falam, até mesmo em termos de publicidade, eu quero o carro-chefe da Teté. É muito louco, como que eu construí o carro-chefe? Tipo, hoje, né, 3 anos depois, você fala, nossa, aquilo ali que começou de uma forma, de um brainstorming, depois foi uma ação 1, e depois uma decisão 2, que se tornou algo pautado no meu conforto e na minha facilidade, naquele contexto ali, virou uma marca registrada. Então, assim, exato. tipo... E aí, isso é uma das coisas que eu falo, nossa, acho que nenhuma influenciadora meio que premedita isso. Tipo, eu vou fazer isso vai virar minha marca registrada. Mas, quando acontece, você fala, sabe, graças a Deus, eu sempre falo, toda influenciadora tem o seu, tipo, best-seller, sabe? E, às vezes, assim, e eu sempre digo isso, façam o best-seller ser um MVP. Tipo, o mínimo valor possível, porque aí você consegue replicar em larga escala. Porque imagina, o seu best-seller é algo ultra produzido, que rios de investimento, rios de equipe e disponibilidade. Você não consegue tornar isso sustentável. Você não consegue operar em escala. Porque Com quando você certeza. crescer, você vai ter que fazer um por dia. Você vai conseguir? E até do lado de consultoria de marketing, curiosidade. Você acertou a mão no conteúdo. Você achou essa sua marca registrada. E você começou a falar um pouco de algumas estratégias que você usa, como esse seu MVP. Que outras estratégias, e você que também já tem um pezinho na publicidade, usa para conseguir se alavancar, assim, e como a gente estava falando desde o começo, e se promover melhor, e se colocar melhor dentro dessa enxurrada de creators que a gente vê hoje dentro da internet? É que eu tenho agora, na minha metodologia, eu tenho uma metodologia específica quando eu falo em termos de posicionamento em rede social. Mas hoje é muito claro que o comportamento do influenciador, se ele quer chamar atenção ou se ele quer criar uma vantagem competitiva
um diferencial, a gente tá vendo a era dos galeristas, então é igual um museu. Por que você vai no Louvre? Porque ele tem uma das maiores curadorias de arte do mundo. Então, e assim, é uma curadoria extremamente vasta, diversa. Por que você vai no Met, por exemplo, no Metropolitan? Ou até mesmo no Museu Natural, né, em Nova York. Então, assim, quando você começa a pensar, os influenciadores, hoje em dia, eles são galeristas. Porque qualquer conteúdo mais arroz feijão, o ChatGPT consegue criar um crono pra você. E aí tá a guerra hoje. Tipo, como que você cria um conteúdo que faz sentido com o seu nicho, faz sentido para a sua comunidade e ainda gera valor agregado. Hoje é a maior dificuldade. Juro, eu amo quando entram influenciadores novos, novos assim, como um todo, porque não é só o ato de você criar todos os dias, mas é você criar conteúdo de valor todos os dias. E aí que tá a treta, porque assim, quando você cria, por exemplo, 2, 3 vídeos por semana é uma coisa, agora eu que crio, tipo, 20 assuntos para falar. Isso que assim, tô falando uma semana que eu tô bem inspirada, mas assim, num mês, eu tô falando, dando uma métrica real. Eu crio 45 vídeos pro TikTok, que não é muito, tá? Porque tem gente do meu game que cria muito mais. Tipo, 60, 70, que é mais de um vídeo por dia. Uau, é muita coisa. E às vezes a moda, não, por exemplo, no meu caso que eu sou nichada, às vezes moda, beleza, comportamento e mercado de influência social media, não tem tanto assunto pra falar. Então, Perfeito. tem muita coisa ali. E eu acho que o ato de você, um influenciador, ser galerista é porque seu nicho, o que o seu nicho reverbera, mas também o que você cria. Tem muito influenciador que cria só da própria vida, não é informação. Então, assim, imagina a quantidade de coisas que você tem que fazer do seu dia para criar essa novela que todo dia as pessoas estão prontas e ansiosas para assistir. Então, eu vejo que, assim, a curadoria hoje... Na verdade, primeiro, você tem que ter um hall de vertentes. Ninguém, juro, eu posso falar, você pode falar qualquer influenciador, eu desconstruo ela para vocês verem um mapa, mas assim, ninguém tem só um quadro. Hoje as pessoas têm tipo 10, e desses 10 quadros tem pelo menos 5 variantes em cada quadro. Então, e aí dentro disso, começa o que você quer trazer pro seu público e também o timing do que você tá na vida, né? Porque, por exemplo, tipo, o Pri tá grávida, então agora o timing, maternidade é muito forte. Mas você não pode esquecer, por exemplo, no meu caso, quando a maternidade chegar, eu não posso esquecer que eu tenho moda, beleza, eventos, lifestyle, família. Então, assim, tem sempre ali. E aí você vai equilibrando e entendendo o que o seu público adere melhor naquela situação. Mas qual que é o grande desafio? É que muda-se muito rápido. Então, Sim. tanto o desejo do público. Por exemplo, pessoas que têm um altíssimo engajamento pela vida pessoal, você tem um desafio de sempre manter o público lá querendo consumir mais e a novidade, etc. E também pelo fato de que, tipo, o que você postou ontem já foi. Eu até queria te perguntar, você sente que você já se perdeu em algum momento nesse excesso de informação, de necessidade de estar ali sempre postando, sempre criando? E se sim, como que você voltou pro seu centro? Eu me perco toda hora, gente. Porra! Vou contar pra vocês. Toda hora eu ligo pra minha assessora e falo, temos um problema. Aí ela assim, não, Stephanie, não. Aí eu falo, temos porque o mundo... Eu quero falar sobre isso. Ela falou, você não vai falar. Eu vou falar, eu vou. Assim, então, aí tem primeiro, eu acredito que eu sou uma influenciadora média hoje, em termos de tamanho. Não tem 1 milhão. Quando eu chegar em 1 milhão, a gente vai conversar. Vocês me chamam de novo e a gente conversa. Eu trago a minha visão. Da gente, quando você ficar mais famosa. Aqui, ó. Um pixão. Não, mas o que é assim, falando do meu tamanho atual, 2 coisas são muito importantes. Número 1, quando você... teoricamente não tem reconhecimento, então você tem ali alguns... Primeiro, tá, gente? Vídeo viral não faz carreira de ninguém. Então, assim, a resiliência eu bati 1 milhão, desisti. Assim, não preciso mais. Não, gata, você precisa. É 1 milhão todo mês. Tipo, você vai dobrar a meta sempre. Então, assim, começa por aí. Então, toda vez que começa a pegar um reconhecimento mais robusto, começa uma segunda situação, que é responsabilidade e... até que ponto esse conteúdo vai. Porque, por exemplo, tem conteúdo meu que estourou a bolha. Quando eu digo estourou a bolha, tipo, saiu do mercado de moda e bateu 2, 3 milhões, e você fala, peraí,
Aí você começa a ter uma enxurrada de pessoas vindo de vários lugares. E se você está falando alguma coisa que isso gera um efeito colateral nas pessoas, seja uma ansiedade, dando uma notícia ruim, ou até mesmo uma notícia boa que muda a vida delas, você tem uma responsabilidade por isso. Então, assim, e também aí começa a entrar uma terceira situação, o risco que você corre com aquele conteúdo. Que as influenciadoras não pensam. Aquele conteúdo, às vezes, se estourar a bolha, você tem problema jurídico, gata. Então, assim, hoje em dia tem muitos assuntos que eu gostaria de falar? Claro. Tenho muitos. Por que eu não falo? Porque eu tenho uma empresa com CNPJ, com pessoas e com um jurídico que sabe que muitas vezes, hoje, um vídeo em rede social, ele é pauta para vários tipos de processo. Perfeito. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? E aí, quanto mais você cresce, mais a responsabilidade aumenta, mais o risco aumenta e mais também, até mesmo o seu caráter emocional, psicológico de você aguentar o tranco do efeito colateral daquilo ali que você criou. Perfeito. E é curioso, porque assim, você entra em profundidade em alguns temas e eu tenho certeza absoluta que tem gente que concorda e apoia, e também tem gente que discorda, não apoia e critica. Vocês, né? Meus haters. Amo vocês, tá? Vocês estão brigando comigo em relação a uma coisa sobre Road e Hailey Bieber? Nunca serão, mas eu amo vocês. Eu amo esse fórum de guerra, eu amo. Mas como que você lida com isso, assim? Você fica se sentindo mal? Você assiste o vídeo de novo? Responde essas pessoas uma por uma? Você faz um vídeo novo se posicionando? Qual que é a sua estratégia quando acontece uma situação, assim, que essa parte menos boa, ela ganha um corpo, vamos dizer assim? Não, uma coisa que é fato. Você quer ser influenciadora digital? Tenha o psicológico e emocional em dia. Simples assim. E não é nem em dia, forte, porque imagina você falar algo que suas amigas, por exemplo, escutam e podem argumentar com você, tá? E você tá numa conversa com 10 pessoas. Agora imagina você e do outro lado da tela tem 1 milhão de pessoas comentando as mais variadas situações, interpretando das mais variadas situações. Então assim, você tem que saber, primeiro, tem que ter um autoconhecimento de quem você é, o seu propósito que você está fazendo aquilo, e também, tipo, entender que se você está tornando aquilo público, naturalmente, eu sou uma influenciadora de informação. Muitas pessoas que não têm esse viés não passam por esses questionamentos em relação a algumas outras coisas. Passam por outros, porque eu também não vou tirar pano disso, que muita gente passa por dos mais variados. Então, assim, o que acontece nessa história é que eu sei quem eu sou, eu sei porque eu faço isso, e eu sei que dentro do que eu falar, eu não vou agradar gregos e troianos. Eu posso agradar gregos e não agradar troianos, ou nenhum dos dois, ou todo mundo. Então, assim, eu sei que tem essas nuances, mas claro que teve várias vezes que eu falei, putz, eu me coloquei numa posição que aquilo ali me tornou... Porque você aprende também. Depois você um vídeo que você recebe... Por exemplo, eu me posicionei sobre um determinado assunto e 80% foi contra do que eu falei. Aquilo ali me baqueia, porque eu falo, pô, eu tô achando que eu tô num lado certo ou fazendo algo com um propósito legítimo e não, o meu público não agradou, ou as pessoas que aquilo ali atingiu não agradou. Então isso gera uma ansiedade, gera um julgamento, uma autocrítica. Mas você responde essas pessoas? Você faz algum outro vídeo? Qual que é o caminho? Eu nunca fiz vídeo de pronunciamento, porque eu acho que, como eu falo de informação, é normal que tenha... divergência, né? Exato, né? Pessoas que concordem e discordem, mas assim, o que eu faço são continuações de contínua explicação. Então, eu fiz aquele vídeo A, surgiu a dúvida B, vou fazer um segundo vídeo para tirar essa dúvida. Já assim, não sou muito de discutir com o usuário, assim, de ficar rendendo, mas claro que assim, eu amo abrir uma plataforma de conversa. Então, se você vai pegar e vai discordar de mim, não tem problema, a gente pode conversar ali. Mas eu não faço disso, tipo, a minha troca com a comunidade, sabe? Eu sei que tem muita gente que responde. E assim, eu acho que de meus 3 anos eu bloqueei, tipo, 2 pessoas que me ofenderam, tipo, gatos, né? Vocês vão vir me ofender e aí vão querer ficar vendo mais conteúdo? Não vão. Façam outras contas. Mas assim, mas eu sou muito tranquila em relação a isso. Às vezes, e também entra muito no meu dia, assim. Se eu tô naquela dia, tipo, não, vamos lá. Vamos conversar, vamos falar, vamos discutir, que eu vou apresentar meus pontos e eu vou ouvir os seus. Mas também tem dias que eu falo, sabe? Perfeito. É sobre. Ô, Té, me fala, o que faz alguém seguir alguém em 2026? Que maluquice, né? Nossa. Não sei. Conta pra gente.
Eu acho que aí entra muito essa história dos galeristas de novo, dos influenciadores. Porque eu acho que a gente, depois da pandemia, eu falo isso como consumidora, não como produtora, né, de conteúdo. Eu mudei muito o que eu achava interessante, divertido, leve, com efeito profundo, das mais variadas formas, com os conteúdos que eram gerados na internet. Eu mudei muito a minha cabeça. Então tinha pessoas que eu amava seguir, que eu falava, nossa, eu amo isso. Hoje eu falo, nossa... Esses dias mesmo eu vi uma influenciadora que... Cara, eu tinha ela como um grande ícone. Sei lá, 2 anos atrás eu já falei... Sabe? Já não fazia mais Me sentido pegou uma coisa e pra falei, nossa, você. eu tô muito... Eu mudei. Gente, relacionamento, né? Às vezes, Exato. eu até falo assim, às vezes você tá namorando alguém, aí ao longo do tempo você começa a você mudar, a pessoa mudar também. Querendo ou não, esse relacionamento de following também é isso. A pessoa vai pra um lado e você vai pro outro. E aí você fala, putz, não tenho mais essa compatibilidade. Assim, eu vejo que a gente tá muito híbrido em relação aos nossos gostos hoje. Então a gente também, não só a gente mudou muito desde a pandemia, a gente muda toda hora. E às vezes a gente, até mesmo se aquela pessoa ou aquela marca vai para a direita e você tá indo para a esquerda e aquilo começa a conflitar com o que você acreditou, até mesmo tipo não fazer sentido, gera também uma fricção. Então eu vejo que assim, primeiro, porque hoje você ser especialista num nicho é muito importante? Porque você atrai as pessoas que querem falar, trocar e valorizam esse nicho. É uma troca mais valiosa, né? Porque, quer ver um exemplo? Tá? Meu marido ama NBA, tipo a vidinha dele. Sabe? Ele é esse cara. Se você não consome NBA, você não vai conseguir conversar com ele sobre isso, vai? Não. Então o que acontece? Por exemplo, meu pai é do futebol, meu marido é do basquete. Por mais que eles tenham coisas similares, eles nunca vão conseguir ter uma conversa profunda. Mentira, meu pai é do basquete também, né, pai? Mas você entendeu o game. E aí o que acontece? Hoje a gente procura um nível de conexão maior. Então é natural que assim, o que faz uma pessoa ser seguida é quando ela fala a sua língua, fala o que você tem interesse e ainda por cima traz coisas que você ou nunca viu ou não conhece e que aquilo ali evoluem o seu dia ou agregam. Então eu vejo assim, pode ser até mesmo no look do dia. Aquela pessoa se veste de um jeito que eu nunca imaginava, mas eu amo cores, ela é super colorida, então assim, eu vou seguir ela. Da forma mais, assim... Juro, da forma mais profunda, então eu que sigo, sabe, professores de geopolítica, psicanálise, etc., até de uma forma mais abstrata, sabe? Então, assim, eu acho que hoje você ter um diferencial em rede social vai muito em relação a trend do TikTok. Fale uma coisa que só o seu nicho valoriza e seu nicho entenderia. E é isso, por isso que a gente vê tanto hoje, as influenciadoras são muito lifestyle, muito genéricas, elas perderam um pouco esse nível de conexão com a comunidade, porque quando você é tipo múltipla e genérica, você não tem aquele laço que faz assim, nossa, é imperdível aquilo ali. Fica muito cíclico, né, ali os seguidores, eu acho, para essas pessoas. A gente fala isso na Ink Strategy, que marcas que querem se comunicar com todo mundo, no final não se comunicam com ninguém. Porque você quer ser tão unânime, né? E assim, ainda mais falando do nosso país, né? É um país diverso. Tão múltiplo, tão diverso. E aí, se você quer ter essa generalização, você não consegue também ter propriedade no seu serviço, no seu produto. Então, isso que você está falando é muito valioso, essa forma de você realmente se especializar dentro do que você sabe fazer e falar de melhor, né? Eu sempre dou esse exemplo, quer ver? Peguem todo mundo que fala de moda. Você sabe ali, de longe, quem sabe na profundidade e quem não sabe. Simples assim. É verdade. É muito fácil hoje. É a mesma coisa com o quê? Fitness. Você sabe exatamente quem vive para fitness e quem, tipo, tem isso como uma parte da vida. Então, assim, E o que aconteceu foi, isso não existia há 10 anos atrás. Isso começou a existir quando novos entrantes, novas influenciadoras e influenciadores começaram a entrar no mercado e determinar essa especialização muito maior. Então, o lifestyle que antes todo mundo aplaudia de várias influenciadoras, elas conseguiam navegar esse mundo, vou colocar assim, tipo, mais genérico, porque eram várias peças do quebra-cabeça. Hoje a gente sabe que, bom... Quer ver um exemplo? Se eu quero uma dica de dieta, ou não, vou dar um exemplo, se eu quero uma dica de sobremesa saudável, eu não vou na influenciadora que é chefe de cozinha. Eu vou na influenciadora que é nutricionista. Perfeito. E assim,
E por mais não que uma não consiga fazer, sabe? Não que a chefe de cozinha não faça, mas você quer aquela pessoa que você sabe que ali é realmente zero açúcar, porque ela vai falar sobre caloria, sobre formulação, sobre tipos de adoçante, sobre o último estudo científico. E aí você fala, não, agora... Então, assim, e eu acho que o mercado está passando por isso, pelos os novos PhDs nos nichos, e também isso entra muito em relação a... Eu sempre falo, né, nas minhas palestras, que mesma coisa relacionamento influenciador e marca. Quando você tem uma amiga que é um relacionamento mais frágil, sabe? Uma coisa mais superficial, você não liga para ela e conta as suas coisas. Você não confia nela como você confia nas suas melhores amigas. E eu acho que a relação hoje que a gente quer verdade absoluta e profundidade. Por isso que o mundo superficial tá penando um pouco. E tem uma outra coisa, quer ver? Um exemplo de produto. Tipo, detergente Veja. Mais diverso do que isso, todo mundo tem em casa. Tipo, Veja. Sabe? Que nem Bombril, que nem Havaianas. Só que dentro desse ecossistema, o produto é muito democrático. Só que criam-se momentos para falar da pessoa que vai usar Havaiana na semana de moda, da pessoa que vai usar uma Havaiana, sabe, para dar rolê na praia, a pessoa que usa Havaiana às vezes para trabalhar, um profissional. Então, assim, aí a gente percebe que o produto é democrático, mas as linhas de comunicação são muito personalizadas. Influenciadores não conseguem ser assim. Eles têm que ser sempre muito personalizados. Essa segmentação, né, Té? Uhum. E eu acho que no fim é um pouco do que a gente faz também como uma boutique de estratégia de marketing, é definir um posicionamento muito claro. As empresas fazem isso, as marcas fazem, e influenciadores são marcas. Total. Também. E quando você tem muita clareza, assim, no seu posicionamento, no que você está trazendo e profundidade, você cria uma autoridade no assunto, que é o que você tem hoje, muito forte, e que talvez quem ainda está muito nessa área de só o lifestyle não consegue ter esse viés tão forte e criar uma autoridade em um tema específico. Fica talvez um pouco superficial em vários assuntos, né? É, porque você vai enchendo várias caixinhas. Eu sempre falo, né? Eu quero que as pessoas me olhem e falam, lá eu vou aprender sobre moda, comportamento e mercado. E essa história de falar sobre mercado sempre foi algo que eu tinha uma facilidade, porque eu vim do mercado, eu gostava de falar sobre isso, mas eu via que pouquíssimo se falava sobre isso. E aí sempre foi algo meu, então eu queria falar porque as empresas uma compra a outra. Eu queria falar porque aquela marca é vendida e o produto e a estratégia. Claro, tem muitos influenciadores que falam de branding, de estratégia de marketing, mas eu fui abraçando esse mundo para... Eu também, como eu falei, da história do quadros, eu tenho desde o quadro que é mais nichado, que só realmente quem é do mercado financeiro, varejo, etc., consegue entender pela similaridade ali de situação. Interesses. E também nível de profundidade, mas também eu quero falar com um público que às vezes vai aprender comigo pela primeira vez sobre uma fusão e aquisição, mas depois eu ouvi sobre uma tendência. Porque eu sei que quanto mais você cresce, mais você vai abraçando novos nichos. E uma das coisas que eu sempre quis é que qualquer pessoa que entrasse, independente do nível escolar, independente de onde vem, porque vem, conseguisse aprender nesse plano básico, entendeu? Então, assim, tanto é que quando eu criei a TT Academy, que é meu projeto educacional, o foco ali realmente é trazer as pessoas do ponto A, quer dizer, do ponto mais easy possível, simples, até que todo mundo consiga ter ali um nível qualitativo, mas, claro, respeitando que pessoas e fases diferentes, né, em momentos diferentes. Nossa, Té. Democratização de conteúdo. Incrível, parabéns. Teté, a gente gosta de fazer uma brincadeira com os nossos convidados. Posso, Mary? Pode. A gente fala que são as inks, são perguntas rapidinhas. Tá. E qual que é a ideia aqui? Eu vou falar alguma coisa, você tem que responder rápido em uma palavra, com o que te vem na mente. Tipo, bate-bola. Bate-bola, estilo bate-bola. Pode começar? Uma marca. Gente, tipo uma marca aleatória, assim, do nada, aí a pessoa já travou o HD. Não, mas vamos... eu não quero demorar muito. A primeira que te veio à mente. Mas eu tô muito enviesada, calma. Então, a primeira marca... Bom, vou falar sobre Louis Vuitton. Eu tava fazendo uma pesquisa de mercado pra eles hoje. Boa. Um lugar que te inspira. França, Paris. Um hobby. Gente, leitura. Leio muito. Então eu vou pra próxima. Um livro. Meu livro favorito da vida chama... Eu ia colocar o meu livro favorito, mas eu vou deixar, tipo, o segundo. Porque... Economia Comportamental, Daniel Kahneman. Rápido e Devagar. Uma pessoa referência.
Glória Calil. Um produto indispensável. Meu iPhone. Olha, quem eu me tornei, né? Uma peça de roupa. Um bom vestido midi, preto, justo, com golinha, sabe aquela golinha mini rolê assim e manga comprida. Eu Sua amo. cara. Um filme ou série? Filme, com certeza absoluta. Chama... Ai, eu ia falar Jack Black, mas eu acho que não é o... Como que é em português? Do Brad Pitt com Anthony Hopkins. Meet Joe Black. Agora, como que é o português? Encontro Marcado. Encontro marcado. Ó, Eu falei, Jack os Black é o- bastidores estão atentos. Olha ela, tradução simultânea. E eu falei, o melhor, falei, Jack Black é um ator, mas não era. Eu tava tentando assim, tipo, Meet Joe Black. É assim, né? Meet Joe Black. Tô falando certo ou tô doida? Bastidores. Esse filme, gente, eu choro compulsivamente. Meu marido que me mostrou a primeira vez. Todo final sou eu acabada. Olhada. Mas eu amo, não consigo viver sem. Eu, assim, assisto sempre. Vou assistir, não conheço. Para. Não, vocês não podem assistir esse filme. Porque vocês têm relações com os seus familiares. A Marina esquece. A Marina assistiu o filme. Assim, relação, quando eu digo, tipo, é um filme que é muito paterno, entendeu? Então, Tá. assim, se você vê esse filme, é muito, na verdade, ele tem duas situações porque eu acho muito interessantes, né? Eu não quero dar... é um filme muito antigo, então eu posso dar spoilers. Primeiro que é a relação da nossa vida em termos, tipo, no momento que a morte chega. Então, tipo, a relação que a gente tem sabendo que a gente que a gente vai ter que ir embora. E que essa nossa missão foi cumprida, sabe, na Terra. E aí tem essa questão que você olha e você fala, nossa... Eu fico avaliando muito. Será que quando eu chegar nesse momento eu vou olhar para trás, que nem a doutora Ana Beatriz, tipo, vai chegar um momento que eu vou ter mais passado do que futuro. Será que eu vou ser feliz com isso, né? E aí tem outra questão que é tipo o seu relacionamento com o seu pai. E eu tenho um relacionamento, eu sou muito próxima do meu pai. Meu pai é uma grande referência na minha vida e assim, pensar, né? Quando esse momento chegar. Então é muito... eu fico até emocionada, eu louca, chorando já. Olha, Eu acho que lindo. grávida não é um bom momento pra eu assistir. Elas perguntaram, né? Tá, mas vai estar na listinha pro momento. Mas eu posso mais falar, quer ver? oportuno. Agora a gente tá... Não sei se esse episódio já vai ter lançado, mas a gente tá agora... O mundo de moda tá ansioso pro Diabo Veste Prada 2, né? Uhum. O que será isso? O que será isso? Vai ser maravilhoso. A gente é nosso Oscar, né? Exato. Eu não sei nem o que eu vou estar fazendo no dia. Eu vou ter que parar tudo. Tezinha, só te agradecer. Gente, Obrigada. obrigada a vocês. Ó, pra variar, uma aula tá com você. Cabeça fica aqui. Não, eu que agradeço por fazer parte desse projeto. Vida longa, ansiosa para ver esse Amém. episódio. Espero que vocês gostem para maior dicas, confusões, temas e ainda qualquer tipo de anúncio sobre mercado de moda. Teteconde está aqui para suprir vocês. Amém. Obrigada Pessoal, pelo seu inclusive, tempo. Mary, sigam o Instagram da Teté. @teteconde. @teteconde. Muito conteúdo bacana, né? Eu acho que vale a pena. Ela realmente entende Vale do demais. assunto, então sigam ela. É isso. I'm looking at the world through rose-colored glasses, and not just to stand aside and watch,